encontro com Jesus, nesse momento tão importante para todos nós, nesse momento em que estamos sendo chamados a reflexões mais profundas sobre as questões mais importantes da nossa vida, não é? Então, nós vamos agora nos lembrando do que é esse momento, essa grande oportunidade de estarmos juntos, próximos à vibração de Jesus, essa vibração que nós alcançamos quando decidimos nos aproximar das lições dele, né? Então, as palavras de Jesus, elas têm esse poder. As suas palavras, mesmo que tendo sido escritas pelos seus discípulos, elas carregam a vibração daquela presença. Então, nesse momento, quando nós ouvimos as palavras de Jesus, nós evocamos aquela figura, tudo que nós temos na memória, e a nossa memória com relação a Jesus é tudo que há de melhor. O que é Jesus para nós? É um espírito de luz, é o nosso governador espiritual, é aquele que nos deu os maiores exemplos de amor, de fraternidade, de caridade, e que o tempo todo esteve disposto a todos nós, não importando a nossa condição espiritual, não é? Então, juntos, nos lembrar dessa figura tão importante na nossa vida, que tanto tem a colaborar conosco em nosso processo de crescimento espiritual. Eu vou convidar vocês a uma prece, que nós possamos aquietar os nossos corações, as nossas mentes, e possamos visualizar a figura do Cristo, qualquer imagem que tenhamos guardada em nossa intimidade, mas uma imagem sempre de força, de luz e de muito amor. Amado Mestre, estamos reunidos em Teu nome. Vimos nesta noite Te buscar para adentrar os nossos lares, para adentrar também a nossa intimidade. Pedimos que visite a nossa casa mental, iluminando os nossos pensamentos, renovando os nossos sentimentos. Abençoa cada cômodo de nossos lares, abençoa cada um dos nossos familiares. Sê conosco por estes breves momentos em que paramos tudo para nos encontrarmos, porque este momento nos alimenta de fé e esperança. Tenhamos uma reunião cheia de lucidez, compreensão e vontade firme de crescer em sua direção. Que assim seja. Bom, para hoje, o nosso tema não é um tema muito fácil. Não é um tema muito fácil, mas é um tema muito pertinente a esse momento que nós estamos vivendo. Nós vamos falar de relacionamento. E vamos falar de relacionamento conjugal, primeiramente, mas vamos falar também de tudo que decorre desse relacionamento, porque nós temos oportunidades de aprendizado em todas as relações. O nosso processo evolutivo, o nosso progresso, ele se dá através das relações. Então, a nossa encarnação é uma rede de relações. E com cada tipo de relação que nós marcamos o nosso caminhar, nós vamos ter oportunidade de aprender variados aspectos da única lição que nos compete aprender e praticar, que é o amor. E dentre essa rede de relações que nós estruturamos na encarnação, o relacionamento conjugal tem destaque, tem papel importantíssimo. E em tempos
de pandemia, quando nós estamos dentro de casa, as nossas relações se intensificam. E nem sempre elas se harmonizam, não é? Nós temos ouvido, eu fiquei estudando, né, durante essa semana e fiquei, não vou citar aqui porque é de domínio público, né? Mas, e não é o nosso foco, mas eu vou apenas, não vou citar números, mas vou apenas citar os fatos, né? De que as separações aumentaram, de que violência contra as mulheres dentro de casa aumentaram, violência contra crianças aumentaram, enfim, né? Eu acho que chama bastante a todos nós para uma reflexão importante para o papel dessas relações em nossa vida, mas o aspecto que este momento está nos trazendo, eu não sei se todos vocês sentem da mesma forma, é o aspecto da nossa intimidade. Nós estamos em oportunidade bem preciosa de nos vermos, de nos percebermos, de nos sentirmos, né? Nós estamos, assim, os nossos pensamentos, eles ganham sonoridade, eles ganham concretude. No dia a dia rotineiro que nós vínhamos vivenciando antes dessa situação, os nossos pensamentos estavam presentes, acontecendo, mas nós não estávamos muito atentos, né, a eles, nós não estávamos muito sensíveis a eles, porque nós estávamos num movimento um movimento mecânico, né, a rotina nos cobrava, a gente não tinha muito tempo para refletir, a maioria de nós. Na verdade, acho que todo mundo, aqui nós imaginamos que estamos num grupo de espíritas, e nós, no nosso dia de ida ao centro espírita, talvez fosse o nosso dia escolhido para refletir, para pensar um pouco, né? Mas talvez a nossa rotina não propiciasse um tempo suficiente, como nós estamos tendo agora, para ter mais atenção sobre nós. Então, o que acontece? Nossa falta de paciência, nossa intolerância, as nossas dificuldades, nossa inabilidade relacional apareceu, né? Ela se concretizou para nós. E aí muitas situações de desarmonia, desequilíbrio, e como eu falei, de agressividade, violência, se intensificaram, gerando resultados não muito positivos. Então, dos vários aspectos que nós já comentamos até aqui, hoje nós vamos pensar nesse aspecto, tá? Da nossa relação. Vamos partir desse aspecto, porque a gente pensa em relação conjugal, vamos pensar no casamento, mas geralmente no casamento a gente tem desdobramentos, não é? Nós somos frutos do desdobramento de um casamento, não é? Então, muitas relações se estruturam a partir daí. Vou começar então com a leitura do Evangelho e a gente vai comentando. É o capítulo 22º do Evangelho segundo o Espiritismo, não separado que Deus juntou. Esse capítulo se estrutura em dois itens, o item de indissolubilidade do casamento e o item do divórcio, tá? Ele é estruturado a partir de uma passagem de Jesus, anotada por Mateus no capítulo 19, versículos 3 a 9, que diz o seguinte: E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: É porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele respondendo lhes disse: Não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: Por isso deixará o homem pai e mãe,
e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com o que o outro repudiou, comete adultério. Eu vou me ater aqui, se a gente prestar atenção nesse item, tem uma série de aspectos importantes a serem discutidos. O primeiro deles, né, os fariseus tentando, qual que era a intenção dos fariseus? Pegá-lo contra a lei, não é? Ele estava incomodando, então eles ficavam preparando armadilhinhas para ver se Jesus se contradizia, para ver se Jesus dizia alguma coisa contra a lei, e aí eles teriam justificativa para prendê-lo, e enfim, tudo que fizeram, né? Então, eles vêm e perguntam, mas Jesus está pregando amor, está pregando respeito, está pregando perdão, aí eles, então é lícito um homem repudiar sua mulher por qualquer causa? Ele pode? Como é que é, né? E Jesus sempre, uma coisa que eu sempre observei, e no contato com jovens e crianças, sempre tentei chamar a atenção deles para o seguinte aspecto: olha, observem que em todas as situações as respostas de Jesus eram baseadas na lei. Ele tinha, é importante que a gente perceba isso, porque a gente se admira do Cristo, da sua postura, de tudo que ele foi capaz de fazer, mas ele o tempo todo nos deu dicas de como é que ele conseguiu isso. Né? Além dos momentos de prece que ele nunca negligenciou, vez ou outra ele estava lá isolado, refletindo, meditando, orando junto à natureza, né? Então, essa conexão com Deus é algo que Jesus sempre valorizou, sempre exemplificou, e cabe aqui uma reflexão para nós. Já nesse primeiro aspecto, nós valorizamos, temos disciplinadamente o nosso cultivo, a conexão com Deus, através da prece, através do silenciar do nosso pensamento, das nossas preocupações, em momentos de meditação e reflexão. Nós temos momentos de estarmos junto à natureza, porque estar junto à natureza não é só uma coisa. Atualmente eu fico observando que as pessoas falam, eles gostam de natureza, eles são essas coisas de ecologia. Não é isso só, né? Para nós sabermos que nós estamos em contato com a criação, com a vibração do Pai. Estar junto à natureza nos renova no aspecto físico e espiritual, porque nós absorvemos fluidos da criação, fluidos que são completamente compatíveis com a nossa essência espiritual. Então, estar junto à natureza é estar alimentando a alma que somos. Observe bem, estar junto à natureza é estar alimentando a alma que somos. Nós temos que nos lembrar disso, ter claramente que nós somos uma alma, uma vez que, como encarnados, Kardec nos ensina que somos espíritos, porém, quando encarnados, ele nos denomina como almas, não é? Somos parte da natureza, além de ser parte dela, por ser parte dela, nós precisamos dessa conexão. Essa conexão é vital para nós. Então, Jesus, né, tinha essa dica, e a dica número 2 é qualquer coisa, qualquer situação da vida, ele tinha um parâmetro, e esse parâmetro, a lei.
não diferente de qualquer outra situação, aqui ele responde com a lei, né? Então, pode, é lícito, ele fala, olha, vocês não têm lido aonde? Na lei, né? Que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea, por isso vai deixar o pai e a mãe, juntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne, e sendo uma só carne, não separe o homem que Deus ajuntou. E aí vem a pegadinha deles, ué, mas Moisés mandou repudiar. Eu vou me ater a esse miolo, tá, gente? Esse miolo, que é o trecho da lei que Jesus, que é o que nos interessa, né, para esse momento, o trecho da lei que o Cristo traz. Olha, os criou, os fez deixar os seus pais, deixar sua família de origem e formar uma nova família, né? Não separe o que Deus ajuntou. E aí, a partir dessa fala do Cristo, lá na frente ele fala: olha, Moisés deixou que vocês repudiassem, não permitiu o casamento com uma mulher que já foi repudiada pela dureza dos seus corações. Quer dizer, Moisés, essa regra mais dura veio pela nossa necessidade daquele momento, mas a lei de Deus, né? Então essa regra da indissolubilidade do casamento, está escrito, não pode separar de jeito nenhum, porque está escrito lá. Isso, na verdade, essa interpretação da indissolubilidade do casamento é nossa. Porque Jesus, quando referia-se à lei, ele fala a lei de amor. Então, ele está falando de uma coisa diferente, que nós entendemos mais ou menos, ficamos interpretando de diversas formas. Mas é importante que a gente retome. Naquela linha que eu vinha conversando, nós somos espíritos, estamos encarnados. Como é que nós chegamos a essa condição de encarnados? O próprio Cristo ensinou a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu gosto de retomar essa passagem, porque Nicodemos vai falar com Jesus, reconhecendo a grandeza de Deus, né? A grandeza do Cristo. Ele fala assim: mestre, tenho ouvido, né, o que tens feito, os teus prodígios, e ninguém que não seja da parte de Deus faria isso. Então ele fala: eu reconheço a sua superioridade, eu reconheço a sua grandeza. E Jesus responde para ele: eu, porém, vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu demorei um tempo para entender por que Jesus respondeu isso para ele, né? Ele vai, reconhece a grandeza de Jesus, e Jesus fala isso para ele. A gente tirava as lições daí, da encarnação, mas por que Jesus falou isso naquele momento? Ele estava sendo muito misericordioso e estimulando Nicodemos. Falou: olha, eu venho da parte de Deus mesmo, eu vivo no reino dos céus mesmo, mas você também pode. Você está aqui para isso, você está reencarnado para isso. Ninguém vem estar onde eu estou sem renascer, sem passar pelas experiências da matéria. A reencarnação é fundamental para toda a criação. O progresso, a reencarnação é uma lei da natureza, está vinculada a todas as leis decorrentes, a lei de progresso, a lei de trabalho e todas as outras, mas especialmente a de progresso. Então, eu preparei um roteiro de reflexão aqui para vocês, né? A reencarnação, isso é tão importante para nós. Como é que a gente reencarna? A reencarnação, ela se efetiva pela união de dois seres. Nós estamos aqui, eu falei para vocês, em decorrência do matrimônio dos nossos pais, do encontro dos nossos pais. Quer dizer que é imprescindível, né? Atualmente, já se tem outras formas, né? Existem os casamentos homoafetivos, que eles também podem ser pais, mas é preciso que aconteça a junção, né, de material genético de dois seres. Não importa se eles vão estar juntos ou não, o que eles combinaram.
O que importa é que é preciso que, para dar oportunidade a alguém, é preciso que duas pessoas queiram, concordem. Vocês devem estar pensando, não, mas tem um monte de gravidezes fortuitas por aí. Então, é disso que a gente vai falar, né? Como é que se estrutura a união de dois seres para oportunizar progresso, portas de progresso a outros seres? Como nos foi oportunizada? Nós tivemos a oportunidade de adentrar uma porta de progresso nessa encarnação. Como é que se estruturou isso? Como é que eu tenho meu planejamento reencarnatório, mas o meu planejamento reencarnatório está na dependência do planejamento reencarnatório do meu pai e da minha mãe, que estava na dependência do planejamento reencarnatório da ancestralidade deles todas. A gente pode imaginar aí nossa árvore genealógica a partir de nós, a nossa ancestralidade toda. Como é que é isso? Né? Olha, uma rede de histórias que se entrelaçam para oportunizar progresso. Então, como é que isso se estrutura? Baseado em que duas pessoas se unem? Baseado no quê? É aí que o trecho de Kardec vai trazer para nós. Ele fala, olha, nem sempre as pessoas se uniram por amor, baseados na lei de amor, às vezes por interesses, interesses mais variados. Não é só um interesse material, o interesse físico, né? A atração física. E eu acho uma coisa importante, que Deus, ele foi muito sábio, ele é muito sábio. E assim, como é que faz para eu me manter vivo? Eu preciso me alimentar. Então, alimentar-se, nutrir-se é prazeroso. Imaginem se comer fosse horrível. Como é que nós iríamos nos manter todo dia, 3 vezes ao dia, pelo menos, aquele sacrifício, aquela tortura para nos manter vivos? Não, é prazeroso. É tão prazeroso que às vezes a gente até extrapola, né? E para manter a espécie viva também. O encontro de dois seres é prazeroso. Porque do nosso grau evolutivo, não é? Do nosso grau evolutivo, onde nós estamos, se fosse um sacrifício, se fosse horrível relacionarmos uns com os outros, né? Aí estou falando de relação conjugal mesmo, horrível, insuportável, a humanidade não estaria com mais de 7 bilhões. A gente, quem queria para o sacrifício coletivo? Olha, é horrível, é insuportável, mas a humanidade precisa continuar. Em nome do coletivo, eu vou me sacrificar. Nós não estamos ainda nessa condição. Então, na sua sabedoria, Deus traz para nós, na sua sabedoria, na sua misericórdia, no seu amor, ele cria mecanismos prazerosos. Só que na nossa imaturidade espiritual, esse prazer também degenera. E aí nós vamos ter as ligações fortuitas, irresponsáveis, baseadas no prazer físico, irresponsáveis, muitas vezes. E aí a gente vai ter aí um monte de histórias que acho que cada um de nós que está presente nessa sala pode contar aí pelo menos uma meia dúzia de relações fortuitas que acabaram degringolando em famílias desequilibradas, em famílias que não seguiram adiante, enfim, né? Então começa daí, baseado em que duas pessoas se unem? Se nós nunca refletimos muito bem nisso até aqui, nós estamos em tempo de refletir, ou talvez muitos de nós já tenhamos passado desse tempo, né? Unir-se é de profunda responsabilidade, porque nós estamos estreitando laços e criando oportunidades para que outros, é quando nós somos co-criadores, é quando nós colaboramos
com os mecanismos da lei para que ela continue se processando. Então, assim, eu não posso não ser responsável pelas minhas ligações sexuais que vão resultar, né, provavelmente, se não tomarmos os devidos cuidados, em encarnações. Então, vou ter responsabilidade sobre aquelas encarnações. Como que fica isso? Não é? Há um plano. Como é um planejamento reencarnatório? Um planejamento reencarnatório é um processo seríssimo no mundo espiritual, quando nós estamos prontos, lúcidos, já acerenados do impacto de identificar a nossa condição espiritual. Muitas vezes nós nos impactamos, porque às vezes nós nos achamos muito bonzinhos aqui, e quando chegamos na espiritualidade, nos assustamos. Meu Deus! Então, aquilo que eu pensava, nós temos discutido bastante isso, né? Quando falamos de trabalhadores de última hora, quando falamos de muitos chamados, poucos escolhidos, é a nossa postura diante do que a vida nos traz. Como é que nós estamos nos comportando? Não, mas eu fiz, mas fez com que sentimento? Porque o que vale, e a doutrina espírita fala muito para nós, fala no Livro dos Espíritos, fala na Gênese, fala em muitas obras que o que vale é a nossa intenção. Fala no Evangelho, é a nossa intenção. Com que intenção você realizou? E a intenção é o nascedouro também dos nossos sentimentos, não é? Então, como é que eu me responsabilizo? Né? Como é que eu tenho estado nas minhas relações? Então, os critérios de estruturação de uma união, elas se dão como? Por que duas pessoas se unem? Como duas pessoas se unem? Vamos pensar, se a gente pensar nos tipos de encarnação que nós temos na Terra atualmente, com o planeta de provas e expiações, nós vamos ter encarnações de resgate, não é isso? Encarnações de prova, resgate, prova ou missionárias, não é isso? Bom, se as encarnações são assim, os nossos casamentos também vão estar mais ou menos por aí, né? Eles vão estar vinculados a esse tipo de necessidade. Nós vamos, como eu disse, a partir disso, né? Toda a encarnação está lá no Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? É o nosso progresso pessoal e auxiliar no progresso coletivo. Como co-criadores, nós auxiliamos no progresso coletivo, né? Então, ó, eu tenho um plano encarnatório, meu companheiro tem um plano encarnatório, a gente precisa equalizar isso. Equalizando dois planos encarnatórios, nós abrimos possibilidade de outros planos encarnatórios se juntarem aos nossos, é quando a gente estrutura a formação das nossas famílias, não é? Tece-se uma rede de relações minuciosamente organizada sob um critério principal. Qual é o principal critério? Progresso moral. Todo mundo reencarna para progredir moralmente e chegar à meta final, que é amar. Então, toda e qualquer experiência encarnatória tem como objetivo contribuir para a nossa experiência com o amor, para que nós possamos desenvolvê-lo em nós. Esses planos, eles são baseados em nossas necessidades. Então, o que eu preciso para progredir moralmente? Qual é a minha necessidade para progredir, para aprender a amar? É baseado também, então eu tenho necessidade de aprender a perdoar. Eu tenho necessidade de me livrar do julgamento, dos meus preconceitos. Eu tenho necessidade de tolerar. Eu tenho necessidade, nós vamos ter uma gama de necessidades. Aí nós nos iludimos,
muitos, talvez por não ter compreendido, por ter compreendido apenas superficialmente, eu reencarnei para perdoar. É muito amplo. Eu reencarnei para aprender a amar. Mas tá bom. Amar é a meta final. Nós vamos ter que subir um monte de degrauzinhos para chegar aqui. Uma encarnação, ela se estrutura a partir de um objetivo fundamental, um plano. Ali, não, eu tenho que vencer isso. E isso, ela se estrutura a partir da minha necessidade pensada na anterioridade para isso. Mas eu não venho assim ao léu. Então, se estrutura, identifico a necessidade, defino a necessidade, aí vou listar as minhas qualidades, porque a gente vem com qualidades, né? E também com as dificuldades que precisam ser superadas. Aí eu queria fazer uma reflexão aqui. Vamos pensar, nós e os nossos companheiros, nós e os nossos filhos, nós e os nossos pais, nós e a nossa família, porque a partir de uma união conjugal se estrutura família. E a família, ela não se estrutura por acaso, né? A família, ela se estrutura, gente, toda voltada para essa necessidade. Só que eu tenho uma necessidade, eu tenho outra, a gente coordena essas necessidades e faz um plano para aquele grupo. E a gente esquece, eu penso no meu plano encarnatório, esqueço que aquela pessoa que está me causando dificuldade faz parte do meu plano encarnatório, inclusive para me ajudar a alcançar o objetivo ao qual me propus nesta encarnação, né? E isso está dentro da nossa relação mais próxima do que a gente aprendeu a chamar, com Eurípides, injunção encarnatória. Uma injunção é uma estrutura que a gente não pode mudar, né? Então, não muda o pai, não muda a mãe, não muda o filho, não muda o irmão, não muda. E aí eu queria falar, bom, mas marido não dá para mudar, não é meu consanguíneo, não é? E o marido, então dá para mudar de mulher. Será que marido e mulher não são injunções? Outro dia eu vi uma das palestras da Alzira, que são inúmeras, né? Foi uma palestra que ela fez em Itapecerica. Por nossa sorte, a pandemia trouxe isso. A gente está ouvindo a Alzira todos os dias, várias vezes até em alguns dias. E ela falou disso. Ela falou que não, que marido é escolha, né? E eu quis perguntar para ela, e a escolha tem menos importância do que uma injunção? Que a gente pensa, não, tudo bem, eu tenho dificuldade com o pai, não dá para trocar, vamos lá. Mas eu também tenho dificuldade com o marido. Aí esse não é injunção, esse aqui não dá para desgrudar dele. Mas esse dá, né? Desse aqui a gente pode desgrudar também, porque eu mudo de cidade, nunca mais visito nem telefone nem nada, é a mesma coisa que eu abandonasse aquela injunção, né? A gente tem que pensar assim. Então, nós vamos falar um pouco disso. Kardec, ele foi muito vanguardeiro, eu penso, porque lá no século XIX ele vinha falar em divórcio e dizer que o divórcio, ele só regulariza o que de fato já estava separado, o que importa é como essas almas se uniram e como é que elas estão vivendo, né? E aqui nós somos, não, mas pode, não pode, a gente quer saber se pode, se não pode. Nós temos que ouvir a nossa intimidade, mas quando ela estiver lúcida, não é naquele momento que a gente está muito bravo e falar, não suporto mais, não quero saber disso. Porque aí, quem vai ser o nosso conselheiro? Os conselhos nessa hora geralmente não são os melhores. A gente se separa, depois se arrepende, né? A gente ofende, depois se arrepende, a gente magoa, né? A gente cria situações difíceis. Então, se eu tive o meu plano encarnatório baseado em minhas necessidades, em minhas qualidades, em minhas dificuldades, todo mundo que está comigo também. Aí eu queria perguntar para vocês,
Vocês refletem sobre suas necessidades? Não aquelas, eu preciso ser mais compreendida, eu preciso que as pessoas cuidem mais de mim. Não é dessas necessidades, nós estamos falando do espírito que somos. Quais são as minhas necessidades espirituais? Se eu não tenho clareza disso, fica difícil eu aproveitar a encarnação para alcançar a meta a que eu me propus, não é? Pouco refletimos em nossas necessidades. Quais são as minhas e quais são as necessidades do outro? Porque, veja bem, eu tenho necessidades espirituais muito sérias, né? Vamos dizer que a minha necessidade espiritual seja aprender a perdoar. Tem uma mensagem espiritual que nós recebemos há muitos anos atrás, que eu achei muito interessante, porque foi uma lição para mim. Eu vou ver se eu me lembro direitinho a frase. Era assim, gente, para a conquista do perdão, qual o melhor contexto? Que contexto mais propício que o das ofensas? Eu fiquei refletindo naquela frase, olha, para o desenvolvimento do perdão, que contexto seria mais propício do que o das ofensas? Como é que você vai aprender a perdoar se está tudo bem o tempo inteiro na sua vida? Então, às vezes, o contexto das ofensas, o contexto das contrariedades, tem uma função espiritual em nossa vida, que nós podemos aproveitar ou não. Isso não quer dizer, né, que pode fazer o que quiser comigo, que eu mereço, deve ser. Não é isso. Estamos falando de espírito lúcido, pensando e aproveitando a sua oportunidade encarnatória, a sua estrutura, a sua tessitura relacional totalmente elaborada para garantir o seu progresso moral. Então, aquele espírito que está ao meu lado, que me desafia, ele veio para atender as minhas necessidades. Só que ele tem necessidade também. Será que eu atendo às necessidades dele? E às vezes não são só necessidades desafiadoras, às vezes nós temos parceiros. Uma outra coisa interessante de uma mensagem espiritual, eu acho que é essa mesma. É assim, para curar enfermidades profundas da alma, Deus criou um mecanismo altamente eficiente, a formação de famílias. Para curar enfermidades profundas da alma. Então, e aí o Espírito explica para a gente assim, que muitas vezes você vai encontrar o seu contexto desafiador, de resgate, de antagonismo, na família que você nasceu. E aí, lá na frente, você encontra uma parceria que te ampara, o seu relacionamento de amparo. A gente fala que tem um relacionamento de desafio e o de amparo, de apoio. Às vezes a sua família foi maravilhosa, você foi recebido na encarnação com profundo amor, você foi cuidado, acolhido, você foi encaminhado na vida com grandes exemplos, chega lá no relacionamento afetivo, quando você vai formar sua família, ou no seu esposo, na sua esposa, ou num dos seus filhos, você vai encontrar um desafio. Mas você tem um apoio aqui, tem o desafio aqui, o apoio aqui. Vai depender do que atende melhor a sua necessidade. Então, do mesmo jeito, nós temos que pensar, bom, qual a minha necessidade? Em que esse espírito me ajuda? Por que eu tenho que conviver com esse espírito? E no que eu ajudo esse espírito? É muito importante que a gente entenda isso. Só que assim, as minhas necessidades, aí eu falei, mas venho também na bagagem, na minha estrutura perispiritual, onde está lá todo o meu feixe, né, de arquivos para essa encarnação, meu feixe, meu eixo encarnatório está ali estruturado, eu venho com as minhas qualidades. Bom, eu pouco reflito nas minhas necessidades.
e nós pouco refletimos nas nossas qualidades. Às vezes não conseguimos nem listá-las, quanto mais colocá-las a serviço do outro. Se eu tenho qualidades, elas precisam estar postas, elas têm que estar na bandeja para ser oferecidas. É o que eu tenho de melhor. Se eu pouco reflito nas minhas qualidades, muito menos eu reflito na qualidade daquele que está comigo. Mas, além de necessidades e qualidades, nós trazemos dificuldades. Aí a coisa muda de figura, gente. Eu muito reflito, identifico e falo das minhas dificuldades e do outro. Geralmente eu consigo falar um pouco melhor até da dificuldade do outro. Então, é uma questão de foco que precisa mudar. Emmanuel vai nos ajudar, porque o Cristo fala, né? Não separeis o que Deus ajuntou. O que a gente entende com isso? Deus, por sua infinita misericórdia, juntou-nos em nossos grupos familiares, com os nossos parceiros, os parceiros que nós escolhermos, seja quem for. Deus nos juntou por misericórdia para que nós possamos progredir. Porque o progresso é maravilhoso para nós. Vai nos tirar de um patamar vibratório, nos convidando a outro. Vai mudar a nossa vida. Então, é nesse sentido, né? Olha o que Emmanuel fala para nós, uma mensagem chamada Não Perturbeis. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. A gente precisa lembrar disso. Qualquer união sempre atende, não é fortuito, não é por acaso. Por que nosso coração bateu diferente com aquela pessoa e não com aquela? Ah, mas depois mudou de figura. Na beleza, no amor que Deus tem por nós, Ele nos faz ter como referência aquilo. Vocês devem ter sentido, né? Todos nós acho que já sentimos na vida, quando você olha para aquela pessoa, bateu o seu coração diferente. Bate, às vezes a gente teve até outros namorados, mas tem um que a gente é esse, não é? Isso é vetor reencarnacionista. É a força que está em nós e no outro espírito que nos atrai um para o outro, porque era do nosso plano estarmos juntos. Mas aí nós, desconhecedores das nossas necessidades, das necessidades do outro, das nossas qualidades, das qualidades do outro, muito conhecedores das dificuldades, ficamos martelando. Ah, mas eu tenho dificuldade com isso, eu sou muito intolerante. Ah, eu não gosto, eu me magoo fácil. Isso é dificuldade. E o que é que nós temos de qualidade? Bom, ele magou muito fácil. Então, eu preciso ter um ponto forte, o planejamento estratégico, não é assim? No planejamento estratégico, ponto forte, ponto fraco, um a serviço do outro. Nós precisamos fazer esse levantamento da nossa intimidade espiritual. Aproveita esse momento de pandemia, em vez de ficar se envolvendo. É verdade, mentira, está inventando números. Para, fique em casa e reflete na sua intimidade. Reflete. Quem sou eu, afinal de contas? Por que meu contexto é esse? Quem é essa pessoa que está do meu lado para passar as maiores alegrias e dores? Porque é isso que acontece, gente. Nós passamos com esses parceiros as nossas maiores alegrias e as nossas maiores dores. Quem é essa pessoa que está do meu lado, com quem nós juntos assumimos a responsabilidade de abrir portas a outros planos encarnatórios através dos filhos que vêm através de nós? Quem é esse ser ao qual me liguei na espiritualidade com a certeza
certeza de que podia confiar nele para que o nosso plano desse certo. Não tem o meu plano e o plano dele, é o nosso plano. Nós precisamos pensar nisso. E desculpa, Emmanuel, eu falo isso para nós, ó. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando das facilidades materiais para lisonjar só os seus sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. Não tem como a gente fugir, é nosso tempo de espíritos. O convite, não perde essa oportunidade. A transição está acontecendo, não é possível que você não veja. Está acontecendo e separação de joio e de trigo, quem sou eu? Joio ou trigo? Como é que eu vou saber? Trigo alimenta, joio arranca, joga fora. O que eu tenho que arrancar e jogar fora? Faz um levantamento no seu coração, procura os sentimentos mais presentes para que você possa identificar-se, identificar suas necessidades, suas qualidades e suas dificuldades e trabalhar intensamente. A advertência de Jesus apresenta para nós significação mais vasta. Ó. Não separeis o que Deus ajuntou, corresponde também a não perturbeis ao que Deus harmonizou. Ninguém alegue desconhecimento ao propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, não é o nosso caso, permanece apta a discernir o que te constitui obrigação e o que representa fuga. Olha bem, o Pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Nós estamos juntos para o bem comum, nosso, da nossa família e da coletividade, porque um lar harmonizado, onde se vive, exemplifica, pratica verdadeiramente o amor, forma seres diferenciados. Se nós nos respeitamos dentro dos nossos lares, nossos filhos crescem aprendendo a respeitar. Se nós fazemos com que eles sejam espectadores de guerras, onde ofensas as mais duras acontecem de um para com o outro, faltando o mínimo de respeito, que dirá caridade, fraternidade, eles vão aprender isso também, que pode. Então, nós, no esforço de amar, no esforço de compreender e perdoar, estamos exemplificando força espiritual, conduta espiritual diferenciada. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora porcentagem de homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Aí ele vem falar para nós de uniões de prova. Uma outra mensagem, essa que eu li um pedacinho, está no Caminho, Verdade e Vida. No livro de Esperança, da Esperança, tem uniões de prova. O que todos nós queremos, né? Aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmoniza agora. No entanto, presta atenção, gente, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frenar impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. A gente quer a vida mais fácil, né? Então, a gente tem o dever
de desenvolver em nós condições de estruturar equilíbrio dentro do campo que nos cabe, dentro do campo que nos compete harmonizar. A nossa família é uma confusão, ninguém se entende, mas tem que se entender a partir do esforço individual de cada um. Aí, movidos pelo nosso orgulho e nossa imaturidade espiritual, a gente fala, ah, tá, mas aí eu vou ficar lá o bobo e ninguém... Não, alguém, e quem sabe mais, a gente acabou de ver que muito foi dado, muito será pedido, não é isso? Alguém tem que estar na condição de exemplificar, de lutar pelo equilíbrio daquele conjunto de espíritos que demorou, sabe-se lá quanto tempo para estruturar esse reencontro. Nós precisamos olhar uns para os outros. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês têm se olhado olho no olho? Eu gostaria que a gente pudesse olhar para quem mora com a gente. Olha no olho dessa pessoa. Por que que eu estou com essa pessoa? Por que que eu passei mais parte da minha vida com essa pessoa do que com a minha própria família? Por que nós estamos juntos? Que propósito divino é esse que nos colocou aqui nessas condições? Tudo que acontece dentro de casa, vamos dizer que o problema é o nosso filho. Gente, o nosso filho nos dá problemas gravíssimos para resolvermos juntos, para estruturar a parceria. O nosso filho, o problema não pode ser problema só para um, ele é o nosso filho. Nós temos que ir juntos, mas eu não concordo com o que ele pensa, eu não acho que o que ela faz está certo, então senta para conversar, porque não pode. Eu vou fazer assim, não concordo com nada disso. E lá do outro lado ele ia, eu vou fazer essa. Não vai ser certo. Além do filho problema, vai ter a esposa problema, o marido problema, a família problema, e voltamos para o mundo espiritual de mãos vazias. E na mala, mais problemas para resolver. Porque o que fizemos com a oportunidade? Cultivamos problemas. Não nos dispusemos a solucioná-los. E a solução de problemas espirituais pautados, construídos em sabe-se lá quantas experiências anteriores, não se resolve assim, com uma conversa de, olha, vai me obedecer e pronto. Não é assim. É o desafio do desenvolvimento da qualidade espiritual. É o desafio da minha condição de dar, de andar os 2.000 passos. O indivíduo me pede 1.000 por dia. Jesus fala, não dá mais 2.000. Os 1.000 por dia é para que eu tente resgatar aquilo que devo para esse espírito. Os outros 1.000 para que eu reflita em como solucionar essas questões. Ele vai adiante. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. Não esqueçamos disso, não é por acaso que estamos juntos. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem de outras existências de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe afeição agressiva e cruel. Esse homem não confia em você. Por isso ele te trata assim. Esse homem pode ter sido enganado, traído, a gente não sabe. Ah, e por isso então eu vou deixar. Não, a gente nunca deve deixar que a violência faça parte do nosso lar. Mas a gente precisa pensar, bom, ele tem problemas. Como é que eu faço para ajudá-lo? Que qualidade eu tenho para tentar atender essa necessidade de ser mais brando desse homem? Porque aí ele me dá uma, eu devolvo duas. Ele me devolve 3 e 4 e a gente fica no apedrejamento mútuo constante, ninguém suporta. Ninguém suporta.
Então, a ideia é, vamos, olha, a gente fez um plano, em algum momento nós fizemos um plano disso daqui, nós estamos precisando rever o plano, vamos dar uma revisada nas estratégias. Gente, como é que a gente renova este momento que nós estamos vivendo? Ele é super propício para isso. Aí ele vai falar que os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres que impeliste friamente as pavorosas quedas morais. Será que nós temos isso? Ou o filho rebelde? Será que é esse o nosso caso? O aspecto do passado que vem como oportunidade de renovação. Homens, agora para vocês também, né? A companheira intransigente, obsidiada, a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme, não é outra senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Mas de onde que vem esse ciúme louco dessa mulher? Da memória, da referência passada, de uma oportunidade em que as coisas não deram certo. Não é para a gente repetir isso agora. Não é. É para a gente lutar bravamente para fazer diferente. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contigo para que renoves o sentimento ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, agora eu vou falar para todos nós. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação. Qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, nos retivesse no lar, para que o tempo, a feição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. Talvez seja essa a nossa condição espiritual. Aí ele fala, à frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Divórcio, retirada, rejeição e demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Então, nem Emmanuel e nem Kardec e nem Jesus fala para você, ah, não, você aguenta, vai, é insuportável, aguenta. Não. Kardec fala, olha, já separou o que está separado. Se não há disposição na intimidade, se você não tem estrutura, se você não tem estrutura para lutar bravamente, se você está sendo agredido, violentado, se aquilo é insuportável, então deixa para a próxima, mas vai ter próxima. Como espíritas, nós não podemos pintar de rosa a realidade. É essa, aquilo é um encontro. Faça tudo. E aí, gente? Ele fala, olha, somos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência nos aflige na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Eu quero finalizar, estou com uma impressão que eu falei demais, falei mesmo. Eu estou sem o relógio aqui visível. Mas eu queria dividir com vocês uma coisa que eu tenho sentido muito fortemente, que é, gente, eu tenho pensado nisso que nós temos vivido, nós estamos vivendo uma situação que a gente não tem poder sobre ela. Não tem poder, né? E aí eu fiquei me lembrando, né, alguns sentimentos, meu Deus, eu preciso me inspirar. Vamos lá nos primeiros cristãos, quais eram os testemunhos? Volta lá em algumas histórias e veja que força
É a separação do joio do trigo. É a hora da sua força vir à tona. O seu testemunho não é circo, não é leão lá fora. Não é pegar fogo no poste. Não é, gente. O nosso testemunho é o leão interior. É o fogo interior que nos impele ainda a deixar para trás, a ofender, a abandonar, a desistir. É hora da gente buscar em nós a fibra cristã. Como é que Jesus se comportou diante das piores arbitrariedades possíveis? Nós todos conhecemos a história do Cristo, gente. É nossa hora de ser fortes, vai valer a pena. É a nossa hora, a gente tem que ter certeza disso. Todos os sinais dos tempos estão aí para quem quiser ver. Eu aconselho vocês, vai lá no capítulo 18º, tem esse, se não me engano, da Gênese. É lá nos últimos, no último capítulo, sinais dos tempos. Leia bem calmamente, refletidamente, exatamente as dicas estão lá para a gente ter certeza de que essa é a nossa hora. Não vamos abandonar o nosso barco. Vamos ser firmes nessa luta de progresso, é uma luta de progresso. Eu não sei se eu vou conseguir ver todas as perguntas, mas passou uma aqui, né? Que eu achei importante comentar. E filho de outro casamento? Filho de outro casamento tem a ver com você? O que vocês acham, hein? Vocês podem falar, podem escrever. Eu acho que tem sim, Gi. Acho que tem a ver sim, porque nenhum encontro reencarnatório ele é aleatório, né? Tem um porquê das almas se reencontrarem de alguma maneira, né? A gente não sabe os intrincados laços que nos unem. A gente aqui está vendo apenas superficialmente. A intimidade profunda das relações, a gente só vai reconhecê-las para a gente retornar ao mundo espiritual e tiver desvendado para nós os laços das nossas relações mais antigas, que muitas Isso vezes se mesmo. refletem nas atuais. Isso mesmo, Pense. Obrigada, viu? Eu queria dizer uma coisa. Para nós espíritas, tem uma frase que a gente até põe no carro, né? O acaso não existe. Deus não joga dados. Nós nunca nos encontramos por acaso. E se, quando você encontra uma pessoa, você não encontra uma pessoa. Você é uma rede de relações que encontra outra rede de relações. No pacote vem sogro, sogra, filho, irmãos, cunhados, aquela coisa arada toda. Vovó, sobrinho. Você não... Ah, não. Eu quero essa pessoa e não. Você casa com o pacote completo, não é isso? Você se liga ao pacote completo. Nós nunca nos encontramos por acaso. E todos os encontros têm um objetivo, progresso. Todos os encontros têm um objetivo, oportunidade de amar. Oportunidade, olha, toda vez que a gente olhar para uma pessoa, a gente pensa, que experiência esse ser me traz? O que esse ser vai me trazer de bom? Porque Deus é amor. A gente tem que acreditar nisso que a gente fala. Não pode ser da boca para fora. Tudo que acontece, acontece sob a vontade de Deus, baseado em quê? Em nossas necessidades. Perdas. Mas eu tenho necessidade de perda? Se você perdeu, tem. Para você entender que a gente não perde nada, a gente aprende com as oportunidades. Para nós que somos espíritas, até a morte é separação momentânea, é tudo
tudo dinâmico, movimento transitório. Eu vou primeiro, a gente se encontra depois e vamos adiante. Mas aí você fica sozinha passando por essa situação. Aquele espírito não tinha a necessidade que você tem. Ele esteve com você durante um período para que você pudesse se sustentar com ele até ali para seguir adiante. Sozinha, não, porque ele não desapareceu. A gente aprendeu com Eurípides também. Invisibilidade não é ausência. Você não está mais vendo aquele espírito, mas ele está ali, presente, porque o vínculo, ele não se perde assim. Se você tem filho com esse espírito, ele foi embora e pronto, quer nem ver o filho? Não. Ainda há vínculo, gente, não é um negócio que a gente corta assim. A gente, quando vai conversar com o jovem, fala, cuidado com essa ficação de vocês, porque vínculo é vínculo. Com quem que você está trocando e grudando energia aí? Presta atenção. Assim é para nós. Imagina um vínculo com quem você estruturou injunções importantíssimas nossos filhos. Esse vínculo não se quebra, nem a morte quebra esse filho. Desculpa, esse vínculo. Então, gente, nós temos que olhar para a nossa vida com profunda gratidão. Mas agora não dá mais tempo. Dá, nós estamos encarnados, gente. Nós estamos encarnados. Nós estamos encarnados aqui, e enquanto não soar a nossa hora, é oportunidade. Não tem lá no Evangelho, a gente pode desligar o aparelhinho, a pessoa está sofrendo, já está falindo órgãos, os espíritos falam, não, você não sabe, até o último minuto, a intensidade dessa experiência pode ser importante, até para o espírito que está em coma, calcule nós que estamos completamente conscientes e despertos aqui. Aproveita, hoje é sexta-feira. Eu sugiro que vocês que estão aí acompanhados, olhem no olho um no outro. Relembre o que é que os uniu. Só de relembrar o que nos uniu aqui já vai fazer uma diferença. A gente já vai relembrar coisas que talvez o dia a dia e os problemas tenham enfraquecido. Mas se a gente olhar mais profundamente, talvez a gente lembre. Para você que está aí sozinho, por algum motivo, ou porque o ser já partiu, ou porque rompeu aqui, não dá para olhar no olho dele, fecha o seu olho e pensa, o que te ligou esse espírito e qual o resultado da sua união? Ele te trouxe bênçãos. Se você é pai hoje, se você é mãe hoje, foi pela participação desse espírito que um dia você amou. Se ele errou, se ele não teve força moral para continuar o compromisso assumido, ele merece compaixão. Ele merece que a gente pratique o que Jesus tem nos ensinado. Nós estamos aqui, perdoa e agradece. Lembra daquilo de bom que esse espírito... Foca no que ele te trouxe de bom. Porque o que ele te trouxe de ruim foi imaturidade espiritual dele. Eu li numa das coisas aqui, eu vou terminar. Meu Deus do céu, eu preciso terminar que eu vou levar bronca. Mas tem um negócio que eu achei importante, tem a ver com isso que eu estou falando. Última coisa, olha. Eu vou levar bronca. A bronca pior eu levo da união conjugal aqui de casa. Você fala demais. Meu Deus, cadê? Bom, não vou achar, mas é assim, ó. Ai, não vou achar, que pena. Trata-se o matrimônio de uma união enraizada em sentimentos de alta potência emocional, da qual derivam
as necessidades de harmonia e de entendimento que fundem os seres uns nos outros, sem lhes inibir a identidade nem as expressões individuais de vir a ser. Quando Deus junta dois seres, isso ocorre em razão da lei de causa e efeito, que já ensejou o conhecimento das criaturas em existências passadas, nas quais surgiram as manifestações iniciais da afetividade, ou foram realizadas tentativas de união, que ora se apresenta mais forte e compensadora do que aquele ensejo. Enquanto viceja o amor, as uniões permanecerão. É aqui, ó. Não equivale dizer que ante qualquer diminuição de afetividade, logo se pensa em separação, tendo-se em vista que o emocional experimenta alterações constantes, produzindo estados de desinteresse, conflito, inquietação, que deverão primeiro ser superados antes que ampliados por decisões certamente infelizes. Se você não está mais a caminho, enquanto encarnados, ainda em terra, lembra-te que isso está na sua memória, faz parte da história do seu espírito. Lembra-te disso e simplesmente agradece. Meus amigos, muito obrigada pela oportunidade, eu fiz grandes reflexões. Eu espero ter contribuído com vocês, viu? Que Jesus nos abençoe, nos ampare a todos. Merece continuidade, né? Pois é. Cadê? Não acho aqui nem 30, meu Deus, vocês falaram demais. E eu não consegui, eu estou no celular, gente, fica mais difícil. Deixa eu ver. Já respondi. Profundas reflexões, né, Cássio? Ai, dona Solange, quando vem interrogação, quer dizer que a gente está num processo incrível, porque a interrogação, o questionamento, a dúvida é passo para mudança de estado, né? Muito comum devido à nossa evolução, traz oportunidade de casamentos provacionais, de acerto entre uniões e encarnações. Isso, já falamos sobre isso. Oportunidade de aprender a amar os defeitos e virtudes. Pode expressar, Solange, as dúvidas. O Evangelho nos oportuniza esclarecer. Isso mesmo, Deise. Valtem-se pensar muito antes de chegar às perguntas. Solange, vamos combinar uma coisa? Escreve quando você pensar. Quando você pensar nelas, escreve, tá? Quem sabe a gente não precise aí de um dia, vamos ver se a gente consegue alguém para vir falar disso, né? Chamar a refletir, filho não é responsabilidade de um só, nunca, nunca, né? Às vezes o filho dá problema. O filho suave todo mundo quer ser pai do filho bonzinho, que dá orgulho, né? Isso mesmo. Ai, que bom. Reflita, importante, o tempo não importa. É isso mesmo, William. Por mim, ninguém entra na nossa vida por acaso. Liquinha, Ivone, divida a bronca conosco. Hortência, para dar bronca em todo mundo, tá? É isso, queridos. Eu que agradeço vocês e que vocês possam sempre estar retornando para a gente. E a intenção é de que esses momentos tragam para nós e para os nossos lares oportunidade da gente refazer, não vai esquecer, olha no olho aí, faz a sua listinha, se você estiver sozinho, daquilo que você tem de necessidade, de qualidade, de dificuldade, foca na qualidade e segue adiante, porque a meta é amar e o caminho é progresso, quem está no leme disso tudo é Deus. Muito obrigada, amigos, vamos aproveitar e pedir pelos nossos lares, né? Jesus, obrigada por nos esclarecer tanto. Obrigada por nos trazer exemplos sempre de muita força, muita fé, muita esperança, muita coragem. Nós pedimos que as suas bênçãos recaiam sobre os nossos lares, abençoa as nossas famílias.
os nossos filhos, nossos amados netos, para quem já os tem. Abençoa os nossos pais que nos abriram as portas da encarnação. Abençoa os nossos irmãos que dividiram conosco momentos felizes da infância e da juventude. Abençoa-nos a todos e que nós, como espíritas cristãos, possamos fazer lares pautados no teu evangelho, cheios de compreensão, de fraternidade, sempre pautados nessa luta íntima, que possamos aprender a compreender a luta um do outro, para seguirmos firmes e juntos adiante. Nunca nos cobrando, porque quem tem consciência não precisa de cobrança do outro. Sempre nos apoiando e nos amparando, porque foi para isso que aqui viemos. Enche-nos de coragem, fé e esperança. Bons espíritos fluidifiquem a nossa água. Abençoem-nos para que tenhamos um final de semana tranquilo, do ponto de vista da intimidade mais cheia de fé e de confiança em Deus. Pedimos imensamente pelo planeta Terra, e especialmente pelo Brasil, que nos comportemos como cristãos verdadeiros, orando firmemente para que os seus desígnios se façam e nós possamos estar firmes quando chamados. Dispensa-nos em paz. Obrigado, amigos. Até a próxima oportunidade. Amanhã a gente vai ter como visitante a minha mãe, Dona Evangelina, vai estar aqui fazendo essa conversa com a gente, viu? Vamos recebê-la com bastante carinho. Boa noite para vocês. Lares iluminados, hein? Muito abraço, muito amor. Pega na mão e fala, vamos junto. Perdoa, encosta um coração no outro coração, confia em Deus, abraça o filho, diz para ele que pode contar com você e segue adiante. Obrigada, amigos.